Aumentar a nossa fé. Para quê, minha gente? Para que a gente viva tudo aquilo que o nosso Deus tem para nós. Amém? Então chegando aí, já deixa teu bom dia aí, já compartilha essa live, aperta aqui o aviãozinho, espalha amor, espalha para outras mulheres que precisam muito ouvir o que Deus tem para elas. Amém? E hoje a gente começa uma nova série. Quando a gente começa uma nova série, o que a gente faz, minha gente? E eu já tenho a te falar que essa série vai ser poderosa, gente. Poderosa, poderosa, poderosa. Poderosa. Vou até escrever aqui. Leia a Bíblia, exatamente. Sempre que a gente começa uma nova série, é muito importante que você leia a Bíblia, é muito importante que você ame a Bíblia, é muito importante que isso daqui, gente, isso daqui tem que ser rotina. Isso tem que ser diário, isso tem que ser constante, isso tem que ser disciplinado. Isso daqui traz vida, traz prosperidade, traz sabedoria, traz alegria, traz a paz que excede todo entendimento. Tudo que você precisa está aqui. Você precisa crescer na tua carreira, você vai aprender aqui. Você precisa perdoar alguém, você vai aprender aqui. Você precisa ganhar dinheiro, administrar o dinheiro, você vai aprender aqui. Você precisa dizer não, você vai aprender aqui. É por isso que eu não acredito que é possível você ter alta performance, você ter, ou seja, um excelente desempenho. Isso é alta performance, certo? Um excelente desempenho. Eu não acredito que você consiga ter esse excelente desempenho sem olhar para a tua vida espiritual, sem ler a Bíblia, sem fazer isso. Não acredito. Não acredito mesmo. Então vamos começar. Gente, me aguarde que essa série Deus falou comigo. Abra lá em Ruth 1:8. Ruth 1:8, certo? Diz assim, ó. Vou ler aqui um trechinho para ti. E disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa de seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viesse a ser grandes? Abster-vo-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas. Porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Até aqui. Olha só isso aqui que Deus quer falar conosco. Aqui conta a história de Orfa e de Ruth. Quem lembra da história de Orfa e de Ruth? Coloca aqui para mim para eu saber até onde eu preciso me aprofundar. Quem lembra? Para quem que tá fresquinho essa história aqui de Orfa e de Ruth? A Bíblia diz que Ruth saiu da terra dela, né? E aí eles foram, Ruth, o marido e os filhos foram para uma outra terra. Quando chegou lá, depois de um tempo, é lógico, o marido morreu, os filhos morreu. Ficou Noemi, Ruth e Orfa, as duas noras, né, e a sogra. O que acontece? Noemi falou: olha, eu vou voltar para minha terra. Eu não tenho como me sustentar, já tô humilhada mesmo, vou voltar para minha terra. E aí ela pegou e falou: olha, e Ruth
E Orfa era do povo pagão, era do povo que não acreditava em Deus. Noemi falou assim, olha, volta pra mãe e pro pai de vocês, volta pra lá que vocês vão casar de novo, volta e eu vou voltar pra minha terra. Inicialmente as duas choraram, certo? Aí depois Noemi insistiu, volta. Aí Orfa voltou. Ruth se apegou ainda mais. Ruth foi embora com ela. E aí tem aquele versículo bíblico que a gente ama falar em casamentos. Eu já falei tanto, né? Não me enches para que te deixes e não me obrigue a não te seguir-te. Porque onde for eu irei e onde pousar, pousarei. Quem lembra desse versículo? É impossível não lembrar desse versículo, né? Quando se trata de casamento. Mas o que eu quero te dizer, e é o tema desta live de hoje, uma mulher bem-sucedida sempre será comprometida. Anota isso. Uma mulher bem-sucedida sempre será comprometida. Ruth, para mim, é sinônimo de compromisso. Ruth, ela era uma mulher extremamente comprometida. Extremamente comprometida. E é aqui que eu acredito que ela e Orfa, elas se diferenciam. Orfa era uma boa pessoa? Era. Orfa era uma pessoa que gostava de Noemi? Gostava de Noemi. Orfa era uma pessoa que fazia o que se pedia? Era. Eu posso diferenciar aqui que Orfa ela era uma mulher envolvida, uma mulher que ajudava, uma mulher que fazia o que se pede. Agora Noemi era extremamente comprometida. Noemi deu a vida, perdão, volta. Orfa era envolvida e Ruth era comprometida. Ora aí, minha gente, ora aí pra dar certo. Ruth era comprometida, gente. Ruth, ela deu a vida por Noemi. Ruth fez muito mais do que Noemi pediu. Ruth foi à frente de Noemi. Ruth fez, gente, o que tinha que fazer. Isso é quem é comprometida. Presta atenção aqui no que eu vou te falar. Não basta ser envolvida. Não basta fazer mais ou menos, não basta pegar e fazer, não. Você tem que ser comprometida. Comprometida com Deus acima de todas as coisas. E fazer comprometida com Deus é você fazer independente do seu sentimento. E mais do que isso, ser comprometida com os teus sonhos, ser comprometida com os teus objetivos, ser comprometida com aquilo que você sabe que é certo. Certo, gente? Assim era Ruth. Ruth era comprometida. Ruth é o exemplo de uma mulher que não larga o osso, o exemplo de uma mulher que realiza, que conquista e que vai ter sucesso de qualquer jeito, porque ela não deixa. Não, gente, não teria como ter outro final para Ruth. Ruth entrou na genealogia de Jesus. Ruth casou com um homem rico que era Boaz. Ruth foi resgatada por Boaz. O final de Ruth é lindo. O final de Ruth é incrível. O final de Ruth, ela se tornou uma mulher muito bem-sucedida. Gente, uma mulher pagã entrou na genealogia de Jesus. Eu acredito demais que o compromisso de Ruth fez ela ser bem-sucedida. Se ela tivesse abandonado tudo lá quando Noemi pediu, se ela tivesse desistido de tudo, se ela tivesse feito exatamente o que Noemi pediu, ela não teria vivido tudo que ela viveu. Quem tá me entendendo aqui? Se você quer viver tudo aquilo que Deus tem para ti, aprenda a ser comprometida. Aprenda a não largar o osso, aprenda a não desistir, aprenda a insistir até você conseguir.
Não faça o que te pedem, faça mais do que te pedem. Faça além do que você sabe que você precisa fazer. Seja excelente naquilo que Deus te propõe, gente. Escreve aqui, eu sou comprometida. Ninguém pode fazer o que você tem que fazer. Ninguém pode ler a Bíblia no teu lugar, ninguém pode orar por você, ninguém pode jejuar por você, ninguém pode perdoar por você e ninguém pode alcançar o sucesso no teu lugar. É o teu comprometimento que vai te tirar de um lugar de frustração, de tristeza, como estava a Ruth. Ruth estava num lugar de frustração, o marido tinha morrido, gente. O marido tinha morrido. Naquela época era o marido que trabalhava, não era ela não. O marido tinha morrido. Só Deus sabe se passava necessidade, aqui não fala. Mas o comprometimento dela tirou ela daquele lugar de frustração, de miséria, de tristeza, de derrota, para um lugar de sucesso, de realização, de alegria. Ela teve um filho com Boaz. É incrível a história desta mulher. É incrível, é incrível, é incrível. Porque eu consigo ver que não basta ser uma pessoa boa. Presta atenção aqui. Orfa era uma pessoa boa, gente. Orfa era uma mulher boa. Orfa sofreu porque deixou a sogra. Orfa era uma mulher boa, não basta ser boa. Muitas vezes você tá aqui com esse questionamento. Poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão justa. Por que que eu não saio deste lugar? Por que que eu não cresço? Por quê? Por quê? Por quê? Fala a verdade, você nunca pensou isso? Eu já pensei. Mas Deus, eu sou tão correto, eu faço tão certo. Por que que fulano vai e eu não vou? Por que que ciclano conquista e eu não conquisto? Por que que eles têm a família assim e eu não tenho? Não basta ser boa, eu preciso ser comprometida. Eu preciso ser comprometida com o que Deus tem para mim, com as promessas de Deus para mim. Eu preciso ser comprometida em cumprir a vontade de Deus. Eu preciso ser comprometida em realizar aquilo que eu preciso, gente. Aquilo que só eu posso fazer, ninguém mais vai fazer por mim. Vocês estão entendendo? Deus está falando com vocês? Deus falou tanto comigo. Meu desejo dessa semana é que Deus nos ensine esse nível de comprometimento. Esse nível de comprometimento que vive tudo aquilo que Ele tem para nós. Esse nível de comprometimento que mesmo hoje nós estivermos num lugar ruim, num lugar triste como Ruth estava. Mesmo se hoje você se encontrar assim, neste lugar de fracasso, mesmo que você hoje se encontre num lugar de fracasso, o teu comprometimento vai te levar para um lugar de sucesso. O teu comprometimento vai te levar para um lugar de vida abundante, de vida plena, que é o que Deus tem para nós. Amém? Deus tem para nós este lugar. Mas eu preciso ser comprometida, gente. Eu preciso ser aquela pessoa bitolada. Eu preciso ser uma mulher bitolada. Uma mulher que sabe exatamente o que Deus tem para ela e que não larga o osso até conseguir. E que não desiste. Escreve aqui. Eu não desisto. Eu não desisto. Eu não desisto, eu não desisto. Conrado Adolfo tem uma frase que diz assim: não faça pra conquistar, faça até conquistar. Não faça pra conquistar, faça até conquistar, mulher.
Faça até você viver o que Deus tem para ti. Se Deus tem para ti um casamento harmonioso, abençoado, um homem que te respeita, um homem que te valoriza, se hoje a realidade não é essa, continue fazendo e buscando até isso acontecer, até isso se tornar real. Se Deus tem para ti uma vida abundante, se Deus tem para ti prosperidade, continue fazendo até você conquistar. Não desista no meio do caminho. Deus hoje traz. Então, deixa eu colocar no 4G aqui para não perder, tá? Estão me ouvindo? Agora estão me ouvindo? Me diz se vocês estão me ouvindo agora. Sim, melhorou. Perfeito, Bia. Obrigada, amor. Meu bem, essa semana Deus quer nos levar para um outro nível. O nível de uma mulher comprometida. O nível de uma mulher que não desiste. O nível de uma mulher que vive tudo aquilo que Deus tem para ela por causa do compromisso. Gente, eu tô falando aqui só de Ruth, mas são tantas pessoas que viveram coisas incríveis na Bíblia por causa do comprometimento delas, que é algo incomum. Presta atenção. Presta atenção. É fácil ser comprometida? Não. Mas é possível? É. E eu e você, nós conseguimos com certeza. Nós temos total capacidade de Deus para ser comprometida. Agora, a gente precisa escolher. Ruth e Orfa tiveram que fazer uma escolha. Eu escolho me comprometer mesmo não tendo garantia nenhuma. Eu escolho me comprometer mesmo parecendo que essa opção não é a melhor. Eu escolho me comprometer mesmo achando que eu tô perdendo o meu tempo. Eu escolho me comprometer com Deus. Ou eu escolho a opção que parece mais lógica. Ou eu escolho a opção que parece mais fácil. Ou eu escolho a opção... Ruth e Orfa fizeram uma escolha. A gente nunca mais ouviu falar de Orfa, mas de Ruth, até hoje a gente tá aqui. Eu agradeço a Deus pela vida dela, porque muitas das coisas que eu fiz na vida foi inspirado nesta mulher. Muito das coisas que eu fiz foi inspirado nela. Que hoje eu e você iniciemos esse movimento de mulheres comprometidas com Deus, de mulheres que vão viver tudo aquilo que Deus tem para elas, porque elas não vão desistir, de mulheres que buscam a Deus acima de todas as coisas, porque nós sabemos que buscar a Deus acima de todas as coisas vai nos levar a ser bem-sucedidas. E Ari, é só por isso que você busca Deus? Não, gente. Agora, uma coisa é certa. Deixa eu te falar aqui. Você não precisa de comprometimento para você ir para o céu. Para o céu a gente vai, é só acreditar em Jesus, certo? Acreditar que Jesus veio e morreu na cruz por mim. Se eu acredito nisso, se eu declaro meu Jesus como meu Senhor e Salvador, eu vou para o céu. Agora eu sei que Deus tem sucesso aqui na terra para nós, para aqueles que cumprem a tua vontade, para aqueles que são comprometidos com a tua palavra. E se Ele tem, eu vou viver. Eu vou viver. Se Deus tem para mim uma vida abundante de verdade, eu vou viver. Eu vou viver. E se para acessar essa vida abundante, eu tenho que fazer uma escolha como Ruth fez, eu escolho. Eu escolho ser comprometida hoje.
Eu escolho ser comprometida com Deus, eu escolho ser comprometida com os meus sonhos, eu escolho ser comprometida com a vida abundante que Deus tem para mim, eu escolho ser comprometida e não tem nada nem ninguém que me tire deste compromisso. Amém? Eu escolho me comprometer, como o Bia colocou. Eu escolho me comprometer. Hashtag compromisso com Deus. É uma escolha nossa, gente. É uma escolha nossa. E eu te digo, é uma escolha que tem frutos. É uma escolha que tem frutos. Escolha se comprometer com o teu Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Ele tem para você, com os sonhos dele para você. E você verá, assim como Ruth viu, ela viu os frutos da escolha dela. Eu e você, nós veremos os frutos da nossa escolha. Ainda esta semana, amém? Esta semana eu declaro que será a melhor semana da tua vida. Será uma semana incrível, será uma semana que Deus vai prosperar o trabalho das tuas mãos. Será uma semana que Deus vai agir através de você. O Espírito Santo vai direcionar você nas tuas palavras, nas tuas decisões, nas tuas atitudes. Nós teremos a direção do Espírito Santo. E mais do que isso, nós teremos a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso ajudador. Nós teremos a ajuda do Espírito Santo para não desistir. Orfa desistiu. Ruth não. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Hoje eu vou me inspirar em Ruth. Essa semana eu vou me inspirar em Ruth. E eu vou me comprometer e eu vou fazer. E eu não vou desistir. Amém? Deus falou com você, meu bem. Tem alguém aqui que é nova no nosso clube? Que é a primeira vez aqui ao vivo? Coloca aqui primeira, que nós queremos recebê-la com todo o valor de uma filha de Deus, com todo o valor que você merece. Olha só, gente. Toda semana, a semana inteira, 7 da manhã, nós temos aqui o nosso clube, o Clube Café com Gás. Se você ainda não tem a playlist da Reacender, se você ainda não é abençoado com os louvores que a gente ouve, coloca lá no meu direct, eu quero a playlist, que eu vou mandar o link para ti. São músicas que me abençoam muito, eu tenho certeza que vai te abençoar a se comprometer com a palavra dele e não desistir. Ok, gente? Que Deus abençoe o teu dia, que Deus te torne uma mulher muito bem-sucedida hoje. Eu quero te pedir, eu terminando a live, vai lá nos comentários, coloca a nossa hashtag de hoje, coloca aquilo que Deus falou contigo hoje lá nos comentários e encaminha essa live para outras mulheres. Encaminha essa live para no mínimo 3 amigas suas que você sabe que precisa se comprometer com Deus para viver uma vida abundante. Um beijo no coração, meu bem.